Então, vamos lá. 3 fases: governo provisório, governo constitucional e governo ditatorial. No governo provisório, como a própria palavra já está dizendo, né? Getúlio Vargas ele tinha que ficar de maneira provisória, né? Ou seja, até se organizar uma nova Assembleia e se fazer uma nova Constituição, porque a anterior, teoricamente, não servia mais, né? Ou efetivamente não servia mais. Só que ele demora muito para poder fazer essa nova Constituição e ter que abrir eleições para a presidência. Então, é por isso que ocorre a Revolução de 1932. Porque a população, inclusive de São Paulo, claro, né, que a oposição aí, ó, de São Paulo, ó, matando aí, caindo, matando aí em cima de Getúlio Vargas, vai pedir para Getúlio Vargas organizar logo essa Constituição e abrir para eleições. A Revolução de 1932, apesar de tão gloriosa, né, a população sai perdendo, as tropas caem matando em cima da população, e Getúlio Vargas faz essa promessa, que só cumpre 2 anos depois, em 1934. E ele coloca, vamos dizer assim, uma observação, vamos dizer assim, né, que o primeiro presidente seria eleito de maneira indireta, ou seja, pelas pessoas que fizeram a Constituição, e essa Constituição, claro, né, que foram pessoas e políticos convidados de Getúlio Vargas. Então, e aí começa o governo constitucional. Nesse governo constitucional, lembrei, nessa Constituição de 1934, a mulher, ela passa a ser votante, né? A mulher passa a ser votante, não vamos esquecer disso. Sempre tem questões falando sobre a questão da participação feminina no voto, no sufrágio. Agora, vamos lembrar aqui algumas questões. Eu vou perguntar a vocês, tomara que vocês me respondam, tomara que vocês estejam me ouvindo, né? Ele fez uma grande inovação, ele foi um homem à frente do seu tempo, colocando a mulher, né, permitindo a participação da mulher no sufrágio brasileiro, em 1934. Sim? Isso, muito bom, Cecília. Muito bem. Cecília falou assim, já existia na Europa, né? Olha só. Tudo, meus amores, vai começar com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1919. Como os homens, uma boa parte dos homens foi para os campos de batalha, foi trabalhar em outras partes da nossa sociedade, a mulher ela vai assumir vários papéis que antes só eram destinados ao gênero masculino. Então, elas vão passar a dirigir, usar a quantidade de roupas menor para poder facilitar o trabalho, vão trabalhar nas fábricas, vão trabalhar, inclusive, também na guerra, tanto na parte de enfermagem, de medicina, como no campo de batalha. A Rússia chegou a enviar um pelotão inteiro de mulheres. Então, as mulheres, elas no caso, elas vão ter seus direitos ampliados durante a Primeira Guerra Mundial. Quando termina, em 1919, adivinha o que acontece? Os homens querem que as mulheres voltem aos seus antigos lugares. Só que aí as mulheres não aceitam. Então, aí é onde começa o movimento feminino, né? O movimento feminista em relação aos direitos políticos. Então, muitos países da Europa, elas já começam a criar emendas constitucionais, né? Permitindo que a mulher ela passe a votar. Só que o Brasil, resistente nesse sentido. Então, quando Getúlio Vargas, ele inclui a mulher para ser votante, a gente imagina que ele está sendo um perfeitor, né? O cara do universo. Só que não. Ele só está atendendo, vamos dizer assim, uma demanda que já estava acontecendo no mundo. Eu acho que já há uns 10 anos. Há uns 10 anos, uma década já estava acontecendo. Então, aqui para a gente vai ser novidade, né? Mas, efetivamente, no Brasil, ele já vinha no processo, né? Apoiando o governo alemão antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. A questão foi que ele não se posicionou em termos de campo de batalha,
né? Ele não entrou na guerra, ele não aderiu à guerra em si, mas ele já vinha no processo de apoio. Oh, deixa eu ver se eu me faço aqui entender. Eu trouxe essa imagem aqui, que foi uma reportagem especial, né, da revista Super Interessante, falando sobre justamente essa relação do Brasil com a Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, meus amores, para você ter uma ideia, ele chegou a doar terras na Amazônia para o governo alemão. Aqui, ó, repara. Nós temos aqui, ó, a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, a holandesa e a Guiana Inglesa. Aqui. Esses 3 pedaços aqui. O território que foi dado, doado do Brasil, né? Pelo Brasil, a Alemanha está aqui, ó, mais ou menos, ó, por aqui. Porque ele foi doado. Isso não foi secreto, isso não foi algo assim escondido, isso foi anunciado nos jornais. Na época, o governo brasileiro anunciou aos 4 ventos, através do rádio e dos jornais, que estava doando esse pedaço de terra para a Alemanha. Aí eu vou perguntar a vocês, por que esse interesse antes da guerra, em 1935? Né? Por que esse interesse antes da guerra da Alemanha ter esse território aqui, ó, pertinho da Guiana Francesa, holandesa e inglesa? Por quê? A Alemanha, ele já estava desenhando esse conflito na Europa, que foi desenhado e foi provocado por Hitler. Quem nos fala isso é Hobsbawm. Hobsbawm é um historiador muito importante. Ele nos fala que a Primeira Guerra Mundial, o causador da Primeira Guerra Mundial foi o imperialismo, o causador da Primeira Guerra Mundial, né? Aquela questão da disputa por neocolônias, né? Os países imperialistas industriais, né, europeus, né, do século XVIII e XIX, eles em busca de novas colônias, tá? A Primeira Guerra já foi. Só que Hobsbawm nos fala o seguinte, que o grande causador da Segunda Guerra Mundial foi Hitler. Então, já em 1935, 36, ele já estava, olha que homem arteiro. Ele já estava buscando apoio de outros países e queria exatamente esse pedaço de terra por 2 motivos. Primeiro motivo, aqui, meus amores, fica justamente, ó, a boca do Atlântico. Entre a passagem do Atlântico, a boca do Atlântico, no caso, entre a Europa e o Brasil. Então, ele com a base militar aqui, ele poderia interceptar navios da Inglaterra, França, né? E Rússia, e no caso a União Soviética aqui, ó. Ele poderia interceptar, tomar os navios, roubar a carga e impedir que ele passasse aqui no Atlântico, tanto para a América do Sul, quanto para aqui, ó, a Europa, ou seja, a posição estratégica. Segundo, e que para mim é uma coisa assim, mais interessante, que eu não tinha parado para pensar sobre isso antes, né? Antes de ser professora. Ele queria essa região aqui porque essas Guianas eram as maiores produtoras de batata. Estão me fazendo entender? Faz assim, dedinho assim, ó, pra eu ver. Então, o que ocorre? Por que batata? E por que eles querem essa região, que são os maiores produtores de batata? E não de outra verdura, ou então, né, de gado. Por que batata? Eles querem essas batatas. Por quê? Em caso de um bombardeio, como a batata, assim como a nossa mandioca, eu acho que se isso aí, que essa guerra ocorresse no Brasil, a gente ia ficar de olho nas plantações de mandioca, sabia? Podia ser batata, mas ia ser mais de mandioca e batata doce também. Porque no caso de um bombardeio, né, incendiar um local, esse alimento ele fica reservado dentro do solo, ou seja, fica protegido. Segundo, vamos lembrar que na época não tinha geladeira e nem outro sistema de refrigeração dos alimentos ficam, ou seja, ele já estava de olho, uma reserva de alimento, porque ele já sabia que ocorria uma guerra mais na frente. E que ele não poderia depender de outros países para poder abastecer a Alemanha e os países que mais à frente fossem apoiar ele.